volta com o Band Mulher, hoje a gente falando sobre aborto, e eu queria perguntar para a doutora Rossana uma opinião pessoal sua, como médica, como mulher. Muitas mulheres falam na independência do corpo. A mulher ela pode ser responsável pelo próprio corpo e ela poderia optar por abortar ou não. Qual a sua opinião como médica e como mulher também? Como mulher, eu diria que eu sou totalmente contra qualquer tipo de aborto que não tenha as indicações legais, como já foi discutido aqui anteriormente. Porque eu acho que, psicologicamente, por mais que ela ache que isso não vai afetar, um dia vai causar algum transtorno no organismo dela. E ser mãe é muito bom, é muito legal, é uma sensação indescritível. Eu acho que eu jamais seria uma mulher feliz se não fosse mãe. Mas como médica, eu acho que realmente não é uma coisa legal, que elas têm, essas mulheres hoje, as mulheres hoje são muito bem informadas e têm acesso, é só elas procurarem o acesso à informação. Hoje a gente tem a internet, a gente tem os postos de saúde que vão dar acesso à consulta. Tudo bem, ela não pode não conseguir para o dia seguinte, mas ela pode se programar para evitar uma gestação. Então, como médica, eu sou realmente contra esse abortamento indiscriminado, só porque eu não quero ter o filho e eu não me precavi porque eu não quis. Então, eu acho que isso não é certo. Eu acho que ela tem que evitar a gestação. Existem várias formas de evitar, como a gente já citou, e ela pode usar e abrir mão de uma dessas formas para evitar ter uma gravidez indesejada. Doutora Cláudia, é possível que o país mude a forma de tratar o aborto, que ele seja sim descriminalizado? Marina, eu diria que tudo é possível, né? Mas assim, eu espero realmente que não seja totalmente descriminalizado, né? Eu acredito que essas hipóteses que a lei já traz hoje são mais do que suficientes para disciplinar o tema, né? Se hoje isso é considerado um crime e existem aí números alarmantes de abortos clandestinos, imagine então se fosse totalmente descriminalizado, né? Eu vejo que a questão da liberdade da mulher em relação ao uso do seu próprio corpo vem antes desse momento da concepção. Como a doutora Rossana falou, os métodos, né, contraceptivos aí, eu acho que aborto não é controle de natalidade, né? O controle de natalidade começa primeiro no seio familiar, né, e segundo com o auxílio do poder público através de programas, de incentivos, né, de abastecimento dos seus postos de saúde com preservativos, com material e pessoal médico também disponível para essa orientação, né? Então existem ONGs aí que defendem esse direito ao corpo da mulher, mas eu acho que a questão é bem mais abrangente. Doutora Rossana, a senhora concorda? O Estado não estaria preparado para essa descriminalização também? Eu acredito que o Estado não estaria preparado. Nossas maternidades, na verdade, hoje, tanto as públicas quanto as privadas, que atendem através de plano de saúde, elas vivem com a sua lotação, vamos dizer, se não disser na lotação máxima, superlotadas, extrapolando a sua lotação. Então, como é que o Estado iria dar apoio a mulheres que resolvem usar o abortamento como um método anticoncepcional? Se elas não têm hoje, se o Estado hoje não tem a condição de dar uma adequada assistência aos partos e aos abortamentos que são necessários e as consequências dos abortamentos provocados que já acontecem clandestinamente, como é que ele iria conseguir dar essa assistência além disso? A senhora acredita que com essa descriminalização iria aumentar ainda mais o número desses abortos? Eu acredito que sim. Iria ter uma facilidade maior para que essas pessoas pudessem usar isso como um método anticoncepcional. Dá para a gente fazer um parâmetro, analisar em relação a outros países que têm isso liberado? Acredito que a gente não pode fazer um parâmetro, até porque a maior parte dos países são países europeus que têm liberado o abortamento, mas esses países são países de uma cultura diferente. Essas pessoas, elas são criadas numa cultura de educação diferente da cultura que nós temos no Brasil. E elas têm uma assistência melhor à saúde preventiva, à saúde básica, à a educação sexual nas escolas. Então, eu não acredito que a gente possa comparar os dados encontrados em países do primeiro mundo e países da Europa com os dados que a gente vai encontrar aqui no Brasil se acontecer a liberação do aborto. Doutora Rossana, uma pessoa, uma mulher que tem abortos, que
provoca abortos repetidos, ela pode sim ter problemas para engravidar ou ao engravidar ter um aborto espontâneo, por exemplo? Com certeza. Quando você faz um abortamento provocado, você vai causando sequelas no útero. Dentre elas, você pode causar incompetência no colo do útero, incompetência cervical e ter um abortamento espontâneo depois, porque houve uma manipulação inadequada do orifício interno do colo do útero, um abortamento provocado. Essa mulher ela pode vir a não conseguir engravidar por uma infecção que ela possa ter, ou não engravidar por uma SINEC, uma cicatriz dentro do útero da curetagem mal feita, do abortamento provocado, ou de várias curetagens, uma próxima à outra, pode causar. Então, pode ter problemas tanto para o desenvolvimento de uma nova gestação no momento em que ela deseje, quanto para que ela não consiga engravidar no momento que ela queira. E no caso dos abortos espontâneos, porque muitas mulheres desejam muitos filhos, mas não conseguem segurar o bebê. Você fala até segurar o bebê, que é como a gente fala popularmente. Isso pode ter essas mesmas consequências também ou não? Na verdade, o abortamento espontâneo muitas vezes acontece por várias doenças. Tem que haver uma investigação quando esse abortamento, que a gente chama abortamento de repetição, que acontece várias vezes, a partir de 3 vezes a gente já pode considerar abortamento de repetição. E essas mulheres elas têm que ser investigadas a causa desse abortamento espontâneo. Porque aquela paciente não consegue levar uma gravidez ao termo. E isso aí pode ser desde problemas no colo do útero, como a incompetência cervical, pode ser pacientes que tenham distúrbios genéticos, que tenham malformações genéticas nos embriões e pode haver abortamento de repetição. Pode ser alterações imunológicas, doenças autoimunes, que também, como síndrome de anticorpo antifosfolípido, que pode levar a essas doenças. Mas todas elas, ou algumas delas, a gente pode lançar mão através da medicina de algumas coisas que a gente pode levar à diminuição desse risco de outro abortamento. Se a paciente procurar investigar e chegar ao diagnóstico, a gente pode fazer medicamentos, até mesmo uma cirurgia no colo do útero para evitar que essas pacientes tenham um novo abortamento. Doutora Cláudia, eu perguntei para a doutora Rossana e eu queria fazer a mesma pergunta para você. Legalmente é possível fazer uma comparação com os países em que o aborto é legal? Eu acredito que essa questão cultural, Marina, é a principal para a gente ficar impedida, na verdade, de fazer essa comparação, né? A gente tem aí dados antigos e culturais bem distintos desses países onde o aborto já foi liberado e, por sua vez, tem as suas causas, né, para ter sido assim, a lei ter se orientado dessa maneira. Então, acredito que existe aí um esforço político muito grande a ser enfrentado em relação a essa questão, né? O aborto é uma das questões assim, de ética que envolve maior polêmica, porque são valores fundamentais, né? Muita gente não consegue ver isso daí e diferenciar a questão legal da questão religiosa. E como a gente estava comentando aqui... É isso que eu queria puxar para esse lado. Exato, também. O Brasil é um estado laico ou leigo, né? A nossa Constituição, ela não prega nenhuma religião oficial, né? Então eu entendo que fica difícil separar a religião desses valores fundamentais e os julgadores também, por sua vez, na hora de julgar. Mas a gente também tem o princípio da imparcialidade, né? As decisões que são tomadas pelos órgãos superiores do Poder Judiciário, eles não têm como parâmetro a questão religiosa, né? Exatamente por isso, porque aí ele estaria afrontando a questão do Estado laico. Doutora Rossana, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria que a senhora fizesse um esclarecimento, na verdade, ou que a senhora falasse para essa telespectadora. Muitas vezes é ela que está em casa e que está pensando em algo do tipo. É uma gravidez indesejada porque ela não planejou, mas que muitas vezes aconteceu. E isso a gente sabe que no país é muito comum. Eu digo muito às minhas pacientes lá no consultório, quando elas chegam muito aperreadas, dizendo que estão com a gravidez indesejada, que o nosso momento, quem sabe muitas vezes não é a gente mesmo. E às vezes aquela criança que vem num momento que a gente não está esperando, que a gente não está aguardando, pode ser uma criança muito querida e muito admirada no futuro. E que muitas delas têm medo porque não vai ser aceita pelos pais, pelos avós. E eu vou dizer a você que, pela minha experiência de vários anos de medicina e de obstetrícia,
Eu não conheço um avô que não se amoleça quando vê um neto nascer. E que elas pensem muito, pensem 2 vezes antes de provocar um abortamento. Pense na sua saúde, pense que ali vem uma criança, pense no pai da criança, pense em várias coisas e só tome uma decisão quando tiver total certeza de que aquilo ali será impossível para a sua vida. Porque às vezes a gente acha que é impossível, mas que depois é a solução do que a gente achava impossível. Doutora Rossana, muito obrigada. Obrigada também, doutora Cláudia. Obrigada, Tem menina. expectativa disso vir a ser analisado pelo Superior Tribunal Federal em tempo? Porque é uma discussão que vem e volta. Isso, no momento não. No momento não. Essa questão não tem data certa ainda para ser discutida. Muita polêmica ainda vai rolar. Obrigada, Isso, doutora Cláudia. obrigada. Obrigada, doutora Rossana. E obrigada também a você que acompanha a gente aqui no Band Mulher. Uma excelente tarde para você e até mais. Tchau, tchau.